Parece que a CBF se inspirou no meme da Lady Gaga. Sabe aquele meme do aquele meme do "Ela não vem mais"? E a Lady Gaga veio. Então, para comemorar o fim do meme, a CBF anunciou que ele vem. Carlo Ancelotti, segundo a CBF, foi confirmado como novo treinador da seleção brasileira. E isso quer dizer mais do que aparenta, isso quer dizer mais do que o próprio anúncio em si. A gente tem os números, a gente tem o hipotético salário, serão 50 milhões de reais por ano, por um vínculo de 14 meses, o que significa que ele vem para a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem, e depois disso o destino é quem comanda tudo, ou os resultados. Ele vai ter bônus caso ele vença o Mundial pelo Brasil no ano que vem, e existem várias camadas dessa história que precisam ser comentadas, que vão além das informações que a gente poderia passar para você sobre quando que ele vem, o que vai acontecer, os jogadores com os quais ele já entrou em contato, ele já conversou com o Neymar, já conversou com o Casemiro. Mas vamos falar de causas e consequências. O que significa a vinda do Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira? E pode ter certeza, muita coisa vai mudar na seleção e muita coisa vai mudar no histórico do futebol brasileiro. A chegada do Carlo Ancelotti marca o fim de algo que começou lá no 7-1, lá naquela derrota cachapante do Brasil para a Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo. É um ciclo que se fecha. Espero que o novo ciclo que vai começar seja mais próspero, se não, pelo menos, para a gente não passar vergonha no Mundial do ano que vem. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a vinda de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira de futebol. Bom, vamos começar pelo Jorge Jesus, porque tem muita gente metendo o pau na vinda do Ancelotti e por causa do Jorge Jesus, porque queria o ex-treinador do Flamengo treinando a seleção brasileira. O próprio Jorge Jesus já se pronunciou dizendo que esse era um sonho da vida dele, que ele realmente gostaria de treinar a nossa seleção e que era talvez o objetivo top da carreira dele. Será que sou só eu que tenho problemas com o Jorge Jesus? Porque ele foi muito bem no Flamengo. Não posso negar, o torcedor do Flamengo tem toda a razão de gostar, de idolatrar o Jorge Jesus, porque talvez um dos melhores times do Flamengo de todos os tempos foi treinado por ele. Tudo bem, teve aquele problema lá no Mundial, se bem que o Flamengo foi competitivo, minimamente competitivo, no Mundial de Clubes que disputou sob o comando dele, mas e aí? E depois disso? Será que o Jorge Jesus só funcionaria em terras brasileiras ou só funcionaria no Flamengo com aquele elenco? Porque vai olhar para o desempenho do Jorge Jesus lá no Oriente Médio. Não é dos melhores, né? Ele não está bem, tanto que o contrato dele seria encerrado antes do término previsto, e eu não vou aqui julgar julgar, como se fosse julgar alguma coisa. Eu não vou aqui mais comentar sobre o lance da briga dele com o Neymar, porque eu já gravei um vídeo sobre isso. Neymar não tem qualquer tipo de moral para falar de qualquer treinador. Este moleque mimadinho, esta criança crescida, já faz isso desde a época do Dorival Júnior. E eu tenho sérias desconfianças que, se o Dorival permanecesse na seleção, que ou o Dorival ficaria sem convocar o Neymar, ou o Neymar faria alguma coisa para espirrar o Dorival. Porque não é possível que o Neymar e o time do Neymar tenha tanta influência na seleção brasileira como aparentemente tem. Eu tenho que levantar dúvida razoável sobre isso, porque eu não tenho como comprovar que os rumores são reais. E eu não quero ser processado pelo Neymar. Tem isso também. Agora, o outro lado da moeda disso é, e o Jorge Jesus? Será que ele realmente seria um bom treinador da seleção brasileira? Não saberemos por enquanto, porque quem sabe ele seja a próxima resposta depois da vinda do Carlo Ancelotti. Ancelotti, que por sinal está saindo do Real Madrid meio que pela porta dos fundos, porque esse homem foi humilhado diversas e diversas vezes pelo Barcelona, né? Final da Copa do Rei, o último jogo, o último El Clássico contra o time da Catalunha,
também foi uma humilhação, porque começar ganhando de 2-0 e depois sofrer a virada, e não foi mais porque teve uns 2 gols em que os atacantes do Barcelona estavam impedidos. E aí também, a gente tem que pegar menos no pé do Ancelotti, porque ele é um vencedor. Ah, você pode até dizer, com um timaço daquele dinheiro infinito, até o meu avô, que não entende nada de futebol, seria o melhor técnico da história do Real Madrid. Não é bem assim. Devo lembrar que Vanderlei Luxemburgo não conseguiu. E aqui eu tô dando uma alfinetada no professor. Luxemburgo foi lá, tentou e não conseguiu ser um técnico vencedor num time que tinha galácticos. Dito isso, o Ancelotti tem um histórico bem expressivo no Real Madrid. Isso é inegável. Ele é um dos maiores vencedores da história do time como treinador. E esse é um legado que nunca vai ser apagado, mesmo que ele seja um fracasso na seleção brasileira. Dificilmente vão tirar do Ancelotti o status de ser um dos melhores treinadores de futebol que tivemos nos últimos anos ou que tivemos na história, levando em consideração tantas conquistas e mais conquistas com times que não massacraram. A gente tem que lembrar que em pelo menos 2 campanhas da UEFA Champions League, o Real Madrid teve que construir remontadas históricas, viradas históricas, times que tiveram que se superar e superar adversários muito expressivos e de muita qualidade para poder alcançar estágios de semifinais e final e conquistar os títulos que conquistou. Eu jamais vou esquecer da série eliminatória contra o Chelsea alguns anos atrás, onde o Real Madrid fez um jogo impressionante. E sim, é uma camisa que pesa, é uma camisa de tradição, mas também é um time que sabe sofrer. É um time que é resiliente, é um time que aprendeu com esse mesmo Carlo Ancelotti que muita gente está criticando, a sofrer e vencer na base do sangue, suor e lágrimas. De verdade, eu torço para que ele entregue para a seleção brasileira não apenas um padrão de jogo, porque isso a gente não tem faz tempo. Perdemos tempo com o dinizismo e nem coloco tanta culpa no Fernando Diniz, porque ele é um cara que tem ideias muito boas para determinados times, porque no São Paulo ele foi um desastre, tentou estabelecer o dinizismo lá e ele saiu com o rótulo de chamar jogador de perninha, mas no Fluminense funcionou tão bem que o Fluminense foi campeão da Libertadores, e esse mérito a gente não pode tirar do senhor Fernando Diniz, mas ele não servia para ser treinador da seleção brasileira. Dorival Júnior claramente não servia para ser treinador da seleção brasileira. Quem sabe esses 2 técnicos serviram para dar justiça ao Tite. E o Tite que, não é reconhecendo o fracasso, não foi só isso, ele mesmo sabia que ele não poderia continuar no cargo da seleção brasileira porque é exaustivo, é cansativo, e ele talvez já não estivesse nem com cabeça, nem com foco para treinar a seleção mais. Mas o tanto que o Tite foi massacrado em 2018 e 2022, e sim, faltou orientação dele. Eu entendo que qualquer líder, em qualquer posição, tem 50% de responsabilidade de tudo o que acontece em relação aos seus comandados. Sim, faltou instrução do Tite ali. Mas será que ele merecia o massacre que ele recebeu da imprensa e dos treinadores por conta desses 2 fracassos? 2018 ele não teve culpa, porque ele pegou o rabo de foguete faltando 1 ano para a Copa do Mundo. 2022 um pouco mais, porque ele teve todo o ciclo para poder preparar a seleção brasileira para as diferentes situações de uma competição internacional. E ainda assim, o Tite não fazia a gente passar vergonha. O Tite não fazia a seleção brasileira ficar no sufoco nas eliminatórias sul-americanas, que é as eliminatórias mais fáceis do mundo, porque de 10 seleções se classificam 6 e a 7ª vai para a repescagem. Não é possível que o Brasil não se classifique para todas as Copas do Mundo, a partir de agora e até o infinito. Porque, convenhamos, mesmo que a gente convoque a seleção C, composta por jogadores da Série B, a gente consegue se classificar para a Copa do Mundo. Quer dizer, isso também é um discurso meio soberbo e arrogante da minha parte, porque a gente sabe muito bem que o futebol sul-americano meio que nivelou por baixo, e por outro lado, vários jogadores que eram classes B e C passaram a jogar em times intermediários na Europa, mas subiram um handicap.
Olha a Argentina, que foi campeã do mundo, com um time relativamente desconhecido, mas que foi alçado ao estrelato. Vários jogadores se tornaram astros do futebol global, com um jogo de conjunto cercado em torno do Messi, que contribuiu com todo o seu talento para conquistar a Copa de 2022 no Catar. Sim, nós brasileiros somos soberbos quando falamos de futebol, porque a gente tinha orgulho desse esporte, a gente tinha orgulho da seleção, a gente tinha orgulho de usar o uniforme da seleção brasileira. Hoje nós não temos tanto orgulho assim porque desviaram os interesses e objetivos da camisa amarela. Tanto que surgiram os rumores da camisa vermelha, e eu já falei sobre isso em vídeo. Agora, o que mais dói nessa história é que a contratação do Ancelotti também é a confirmação de que o futebol brasileiro morreu. Está falido. É o Ancelotti que tem a difícil missão de ressuscitar o futebol brasileiro. E como são as coisas, né? Se tivesse fechado para balanço lá atrás, em 2014, depois do 7-1, talvez a gente não tivesse sequer a era Edinaldo Rodrigues. Se bem que o Edinaldo está lá na presidência por causa de ministro do STF, por causa das federações de futebol que sustentam a narrativa dele, por causa da incompetência e inoperância de alguns órgãos públicos e também porque o torcedor brasileiro meio que deu de ombros para os times que antes torciam nos campeonatos nacionais. Hoje a gente vê uma nova geração de torcedores se empolgando muito mais com os times europeus e se importando muito mais com a UEFA Champions League do que com a Libertadores, o Campeonato Nacional ou a Copa do Brasil. Faz parte do jogo. Afinal de contas, é uma geração que está assistindo esses clubes pelo streaming, pela internet. É uma geração que, em alguns casos, nem está ligando muito para esporte. Liga mais para o videogame, por incrível que pareça. E o reflexo também da desconexão da seleção brasileira com o grande público. Passamos muito tempo fazendo turnê na Europa, jogando com Bambala e Arimateia. Passamos muito tempo fazendo comercial para a Nike e promovendo a seleção brasileira como a seleção do show, a seleção do espetáculo. Neymar Show. A Neymar dependência mais parecia uma alegoria do Harlem Globetrotters. Viver em função... Viver não, viver é muito forte. Ter a seleção brasileira circundando em torno do Neymar, mas pareceu um circo onde o dono do picadeiro estava ali no centro caindo o tempo todo e rolando e virando um meme para o mundo inteiro ver. Na mesma Copa de 2018, nós temos treinadores obsoletos, temos visões obliteradas por um passado do futebol que não existe mais. O futebol brasileiro, todo poderoso, com a camisa pesada, não é mais a mesma coisa. Se a gente perde para a Croácia, se a gente tem a decisão estúpida de subestimar a Croácia, que tem bons jogadores, que tem Luka Modric, um dos melhores jogadores da sua geração, se a gente tem essa soberba e arrogância de olhar para os adversários como sempre vencíveis e não desafios a serem superados, significa que nós, brasileiros, temos um futebol que está falido. Os treinadores brasileiros são reflexo disso. Não se modernizaram, não se atualizaram, acharam que, única e exclusivamente pelo futebol arte, nós seríamos os melhores do mundo em todas as Copas. E ao longo dos últimos, vamos colocar desde 2002, ao longo dos últimos 23 anos, e vai completar em 2026 24 anos que nós não ganhamos uma Copa do Mundo, que empata com o período mais longo entre 70 e 94. E isso é muito importante para a gente colocar em perspectiva tudo o que aconteceu lá atrás e agora. Desde 2002, o futebol brasileiro estacionou e o futebol global se atualizou. A Alemanha trabalhou durante 10 ou 12 anos para vencer a Copa do Mundo, porque entendeu que aquela derrota para o Brasil em 2002 doeu e era um sinal de que precisava mudar tudo. Centros de futebol em toda a Alemanha, formação de esquemas táticos que eram estabelecidos da base, formação de treinadores, visões novas e diferentes do futebol.
Jürgen Klinsmann tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o sucesso da Alemanha de 2014, porque ele trouxe visões diferentes, trouxe atualizações de esquema tático. Tudo bem, você pode até questionar que esse sistema que a Alemanha estabeleceu em 2014 só durou para a Copa de 2014, porque em 2018 a mesma Alemanha foi eliminada na primeira fase. Mesmo assim, outras seleções copiaram isso e me agrada muito mais ver o tic-tac do Barcelona, me agrada muito mais ver a forma de avanço e retrocesso em bloco que a Alemanha estabeleceu em 2014 do que aquela coisa horrorosa que nós vimos em 2006 a Itália estabelecer para conquistar o título contra a França, que era uma seleção que jogava muito mais. Da coisa medonha que a gente viu a Espanha fazer, tudo bem, era o tic-tac que o Barcelona criou, mas de uma forma pragmática e burocrática para vencer uma Copa do Mundo contra uma Holanda que enchia muito mais os olhos. Eu prefiro muito mais a velocidade e agressividade do futebol da França, que conquistou brilhantemente a Copa do Mundo em 2018 e que fez uma final de Copa do Mundo que entra para a história contra a Argentina. Muitos consideram a final entre França e Argentina em 2022 como a melhor final de Copa do Mundo de todos os tempos, e eu não acho que isso é um exagero. Então, eu prefiro muito mais isso do que o pragmatismo, a obsolescência, a obliteração de objetividade do futebol brasileiro que ficou estabelecida desde 2014, com sucessões de técnicos que não eram nem de perto nem de longe preparados para assumir a seleção brasileira, com exceção do Tite, e ainda assim o Tite foi massacrado, mas o tempo fez justiça a ele. Quando a gente olha para o Carlo Ancelotti, a gente tem a confirmação de algo que deveria ter acontecido lá em 2014. O Guardiola se ofereceu para treinar de graça a seleção brasileira e nós fomos soberbos e arrogantes para dizer não. Para o Guardiola, ele deixaria o Barcelona com o ataque MSN, com o ataque do Neymar, Messi e Luís Soares. Ele deixaria esse time para treinar a seleção brasileira de graça e a gente disse não. Particularmente, eu não tenho nada contra o Ancelotti, torço para que dê certo, acho ele um excelente treinador, mas eu gostaria muito de ver o que o Guardiola poderia fazer com a seleção brasileira. Ia ser incrível, ia ser o máximo. Hoje a gente tem um time da CBF, comandado pela CBF, comandado por um Edinaldo Rodrigues, que ou não sabe o que está fazendo no cargo, ou não é competente para isso, ou apenas está se valendo do cargo para benefícios próprios. Nós somos reféns de Edinaldo Rodrigues, nós somos reféns das decisões estúpidas, das falas equivocadas, da manipulação da permanência dele no poder, somos reféns de tudo isso. E o futebol brasileiro sangrando. Nós agora vamos depender do Carlo Ancelotti para recuperar um pouco de dignidade que a gente tinha em relação à camisa verde e amarela, em relação à amarelinha que, para muitos, ainda é a camisa, o uniforme de seleção mais pesado do mundo. Que Carlo Ancelotti tenha a sorte de recuperar a seleção brasileira. Sorte, sucesso, competência, mas eu espero que o Ancelotti tenha lido com atenção todas as notícias dos últimos meses envolvendo a CBF e o Edinaldo Rodrigues. Se ele leu, se o Google Tradutor trabalhou bem para ele, ele leu e entendeu tudo o que está acontecendo no nosso futebol, olha, isso explica os tais de 50 milhões de reais por ano que ele vai receber para treinar a seleção, mais o bônus se ele for campeão do mundo no ano que vem. Porque só com muito dinheiro para poder aceitar trabalhar nessa zona do meretrício que é a Confederação Brasileira de Futebol.